Olá, caros amigos, grande boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta reunião pública virtual. Nós estamos transmitindo do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itaberaí. Antes de nós iniciarmos, a gente pede para você que compartilhe essa reunião pública. Pegue aqui o link desta palestra, dessa reunião pública, desta live, e envie aí no WhatsApp dos amigos, dos vizinhos, dos familiares, para que essa mensagem possa ir alcançar mais pessoas, tá bom? Então vamos para a nossa prece inicial. Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece com alegria, pois Deus está nos dando a oportunidade, mais uma vez, de reunirmos, mesmo à distância, mas unindo os nossos pensamentos, nossos objetivos, e com o amparo espiritual dos benfeitores amigos, de Jesus. Então vamos com gratidão nos corações, fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, buscar a sua presença amiga, a presença dos benfeitores amigos, diretor espiritual do Centro Espírita Allan Kardec e nossos anjos guardiões. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, suplicando a sua misericórdia, iniciando a nossa reunião, Divino Amigo, pedindo, abençoe as nossas atividades. Deus seja louvado, graças a Deus, que assim seja. Muito bem, o tema do nosso estudo da noite é o jugo leve, leitura que inicia o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e que nós vamos trabalhá-la aqui para extrair algumas reflexões para a nossa vida. Hoje eu vou apresentar esse tema. Eu me chamo Francis Mar e sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec. Bem, antes de mais nada, eu vou fazer aqui a leitura, o jugo leve, que inicia o capítulo 6. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, uma vez que impõe, por dever, o amor e a caridade. Para melhor sintonizarmos com a ideia do nosso estudo, nós vamos esclarecer, a princípio, o que é jugo. Quando a gente pega o dicionário e pesquisa lá por esse termo, nós temos a seguinte definição. Está sendo exposta aqui, que jugo significa uma barra ou uma armação de madeira, pelo qual dois animais de tração, especialmente bois, eles são unidos pelo pescoço ou pela cabeça, para realizar ali algum trabalho. Esse nome também, o jugo, esse instrumento, ele pode ser chamado de canga. E tem um outro significado que esse jugo, é uma junta de bois. Eu vou colocar aqui algumas imagens para facilitar o nosso entendimento desse instrumento que é colocado aí sobre o lombo dos animais. Antigamente, na roça, na zona rural, quando o serviço ele era mais manual, se utilizava muito esse instrumento. Eu digo aqui antigamente, mas talvez deva existir alguns lugares, algumas regiões que ainda
esse instrumento seja muito utilizado. Então, pega-se 2 bois, né, coloca eles ali lado a lado e põe uma canga sobre o pescoço deles, que é esse jugo. E coloca os bois ali para puxarem um arado ou qualquer outra ferramenta, talvez seja uma carroça também. O objetivo dessa canga é para quê? A pessoa que está ali, para que essa pessoa consiga direcionar os bois, né, para onde deve ser passado o arado, caso seja um instrumento que esses bois vão puxar. Então, se for um arado, tem ali a canga, coloca a canga sobre o pescoço desses animais, os dois ali, aí tem uma rédea onde tem ali o lidador. O lidador vai tocando esses animais e com as rédeas o lidador vai direcionando esses animais por onde eles têm que passar, de forma que o arado ele vá ali abrindo sulcos na terra, né? Para que esses animais também, essa canga, né, o objetivo dessa canga, para que esses animais também não fujam aí do seu controle, né, o controle do lidador. Agora nós vamos buscar o entendimento de Jesus. Claramente, Jesus não estava se referindo a essa canga, a esse jugo, a esse instrumento que é utilizado na zona rural para passar essa mensagem evangélica para nós. Quando ele fala para nós tomarmos o seu jugo, o que ele quer dizer? Que é um instrumento de madeira? Certamente não. Então vou fazer aqui a leitura novamente do trecho. Olha. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, todos nós que estamos hoje aqui reencarnados, nós estamos reencarnados com um objetivo. Nós temos um objetivo de vida que foi planejado antes de nós nascermos aqui. E nós reencarnamos com o objetivo de superar as nossas dificuldades morais, de expurgar as enfermidades da nossa alma, de desenvolver o nosso campo intelectual e assim irmos evoluindo pouco a pouco a cada encarnação. Mas por vezes, quando a gente chega aqui na Terra, parece que tudo fica mais difícil, como se estivéssemos carregando um peso sobre as nossas costas. E ainda por cima a gente está carregando um peso subindo uma montanha, subindo uma serra de tão pesado que a gente acha esse fardo. Não são raras as vezes também que a gente, por sentir esse peso, a gente acaba sofrendo aí as tristezas, passando por angústias, as nossas emoções se desequilibram e o fardo parece estar até mais pesado do que, às vezes a gente usa essa expressão, parece que o fardo está mais pesado do que a gente consegue carregar. Às vezes a gente acha que nem suporta ali, esse fardo está pesado demais para os nossos ombros. Então, nesse ponto, nós passamos a viver uma vida mais estressada. Não é muito incomum a gente ver aí muitas pessoas lamentarem, reclamarem, que estão com estresses e tudo. E nós vamos deixando de lado aquela vozinha íntima, aquela vozinha que nos diz que nós estamos aqui para nós nos melhorarmos, a gente vai deixando essa vozinha de lado, né? E vamos levando uma vida de perturbações. No íntimo, a gente sabe que a gente está aqui para buscar o melhoramento. A gente sente que a gente tem que buscar esse melhoramento, mas às vezes, quando surgem essas situações, esses desequilíbrios em nossa vida, a gente acha que não vai conseguir. Infelizmente, muitas pessoas elas acabam não suportando essas perturbações e acabam tirando suas próprias vidas. E que Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, ele nos diz que esse ato é um ato de extrema rebeldia contra as leis de Deus. Muito bem, então o que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus, direto ao ponto aqui, é o Evangelho. Quando nós colocamos sobre os nossos ombros o Evangelho de nosso Senhor Jesus, nós receberemos as instruções de como proceder. Nós teremos o direcionamento. Lembra lá do lidador, quando coloca o jugo sobre os animais, o lidador ele não consegue ali direcionar os animais, por onde os animais têm que passar? Então esse é o Evangelho, o jugo de Jesus para nós. É o Evangelho dele. Então a gente vai ter direcionamento. Por mais que as dificuldades elas apareçam na nossa vida,
o Evangelho ele nos ensinará a sermos mais resilientes. Com o Evangelho de nosso Senhor Jesus, a gente vai conseguir domar as nossas más inclinações e a gente vai tender cada vez mais ao equilíbrio. Daí vem uma outra parte da leitura que diz assim, olha, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, para ilustrar um pouco aqui isto que nós estamos falando, a gente traz aqui um caso que está relatado lá no livro Contos desta e Doutra Vida. Esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier e foi editado por Humberto de Campos, pelo espírito de Humberto de Campos. E esse é um caso que ele começa nos trazendo que Simão Pedro, depois de 20 dias ali junto ao povo, ou seja, de 20 dias fazendo o bem, de fazer doações, 20 dias de muito trabalho, conta-nos o caso que Pedro ele estava cansado, ele estava triste, estava abatido. Mas por quê? O que tinha acontecido para ele ficar assim? Nesses 20 dias, o Pedro ele até relata ali, Pedro havia tratado ferimentos, tinha alimentado mulheres, crianças desnutridas, tinha levado agasalhos para as pessoas ali que estavam em vulnerabilidades, enfim. Pedro tinha feito muitas coisas boas. Mas o que levou ele a ficar dessa forma? Mesmo depois de ter feito tudo isso, as pessoas ali não estavam reconhecendo os seus feitos. Esse era o grande problema. Isso era o que estava pegando aí na vida de Pedro, porque ele tinha feito muitas coisas, só que mesmo assim as pessoas não estavam reconhecendo o que ele estava fazendo de bom. E em vez de ele receber a aprovação do povo, ele estava recebendo insultos, ele estava recebendo críticas aqui e ali, as pessoas estavam julgando ele. Por isso, depois de 3 semanas, depois desses 20 dias, ele decide então parar com essas atividades que ele estava fazendo, se isolar ali para a pessoa não criticar, porque ele estava fazendo coisa boa, as pessoas estavam criticando ele, então ele, no íntimo dele, no pensamento dele, ele pensou, então eu vou parar de fazer isso, pelo menos as pessoas não vão me julgar mais. E assim ele fez, ele preferiu se isolar e em determinado momento, ali que ele estava sozinho, conta lá a narrativa que mostrava um crepúsculo anil, um crepúsculo, e diante, estava um crepúsculo e ele diante ali das águas, estava ali sozinho, refletindo. E aí nesse momento aproxima-se alguém dele. Quem será que era? Quando a gente faz esse suspense assim, a gente até já imagina, A leitura nos diz que, por mais que ele buscasse ele se esconder, é até uma parte importante, interessante lá do caso, que por mais que ele buscasse se esconder, ele se sentia que estava sempre sendo procurado. E naquele momento, que eu fiz aqui o suspense, agora eu vou revelar. E naquele momento que ele sente aproximar alguém, era justamente Jesus que se aproximava dele. Aí Jesus já chega fazendo algumas perguntas, já chega perguntando: mas Pedro, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? E aí Pedro responde para ele: eu estou pensando, mestre. Mas está triste, Pedro? Eu estou muito triste. E aí Jesus torna a fazer pergunta: mas por que, Pedro? Mestre, estão me chamando de ladrão, estão me criticando, estão me injuriando. Ué, claro que eu estou fazendo essas expressões aqui, mas certamente não era dessa forma que Jesus se expressava, Então Jesus torna a fazer uma pergunta para ele: mas se você não roubou nada, o que você tem com isso? Eu me sinto desditoso, em nome do amor que o Senhor me ensina, eu alivio ali os enfermos, ajudo os necessitados, mas as pessoas me injuriam, mestre. As pessoas estão me criticando, estão me acusando, estão por aí dizendo que eu estou roubando,
que eu estou explorando a confiança do povo. Então isso era o que martirizava Pedro. E aí ele continua falando, olha, ainda ontem eu estava distribuindo ali alguns mantos que eu havia recebido de um romano, e alguém surgiu lá falando que eu estava distribuindo só um pouco desses mantos que eu recebi de doação, para serem repassados. E aí falaram que eu estava distribuindo só um pouco e eu fiquei com boa parte do que eu tinha recebido ali, mestre. E aí Pedro fala isso, ele termina de colocar esse desabafo e ele fala, estou exausto, mestre. Tipo, já não estava aguentando mais realizar aquelas tarefas ali e receber apenas insultos das pessoas. Nesses 20 dias de multidão que ele tinha trabalhado, ele chega a falar para Jesus que esses 20 dias estavam pesando mais nos seus ombros do que os 20 anos trabalhando na barca ali na pescaria. E aí, Jesus torna a perguntar para Pedro, mas o que você deu nesses últimos dias? Quais foram as doações que Pedro tinha repassado? Mestre, foram moedas, túnicas, mantos, peixe, trigo, ungüentos, enfim. Ok, de onde vieram essas moedas? E aí Pedro responde, olha, foi Joana de Cusa que passou, mestre. Minhas túnicas, Pedro? Não, foi da casa do curtidor. E os mantos? Não, foi um romano que passou. E os ungüentos? Foi Zebedeu que fabricou e repassou e eu estou lá doando. E o trigo, Pedro? Foi Zaqueu, Senhor. E os peixes? Não, os peixes fomos nós que pescamos e estamos lá doando. Então, Pedro, Jesus torna a questionar ele, fazendo ele ali buscar uma reflexão. Mas então o que, Senhor? Mesmo assim, Pedro não entende. Mas então o que, Senhor? O que eu devo entender com essas colocações que o Senhor faz aqui? E aí Jesus fala, eu vou até colocar aqui na tela para vocês, a fala do nosso Senhor Jesus Cristo para Pedro naquele instante. Ele fala assim, olha, que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos, de um modo ou de outro, os elementos que devemos movimentar nas obras do bem. Disseste, servir em nome do amor. Recorda, então, que o amor não relaciona calúnias e nem conta sarcasmos. Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. Jesus diz isso para Pedro, e aí o caso se encerra, dizendo ali que Pedro ele já demonstrava, na verdade, uma súbita renovação mental. Ele estava mais disposto, já estava mais animado. Ele tinha entendido a lição de Jesus. E depois disso, dessa renovação mental que Pedro tinha acabado de sofrer ali, graças à fala de nosso Senhor Jesus, eles se colocaram a falar sobre as atividades esperadas para o dia seguinte. Ou seja, Pedro, que naquele momento ele tinha se afastado, estava disposto a não realizar mais as atividades ali diante do povo, agora ele já estava conversando com Jesus, todo empolgado, todo animado, sobre as atividades que ele daria continuidade aí nos dias seguintes, agora sem desânimo. Então, por que eu trouxe aqui esse caso? Pedro, ele representa muito nós diante das nossas tarefas e situações da nossa vida. Então, se a gente passar em memória, se a gente passar em revista em nosso campo mental, nós temos diversas tarefinhas que às vezes essas tarefinhas elas nos causam desconforto. Essas tarefinhas elas geram dificuldades para nós e às vezes a gente até se sente injuriado. Estamos ali fatigados, cansados, tristes, angustiados, nós queremos esconder do mundo, porque parece que nós estamos carregando um fardo que não conseguiremos suportar. Mas acontece que Jesus,
Ele está junto de nós. No momento em que Jesus se aproxima ali de Pedro, o que Jesus faz naquele momento? Jesus, ele evangeliza Pedro. Começa ali a fazer alguns questionamentos, fazendo Pedro expor para fora tudo que ele tinha já vivenciado. Depois Jesus evangeliza ele. E depois que Jesus evangeliza, Pedro se sente melhor, porque ele consegue ver a vida de uma forma diferente. Foi isso que Jesus fez com ele. Jesus fez ele ver a vida de uma forma diferente. Então o que Jesus fez? Buscando aqui o tema da nossa noite de novo. Jesus colocou o seu jugo sobre os ombros de Pedro. E o que era esse jugo? É o seu evangelho. Então nós temos o evangelho do nosso Senhor Jesus hoje. O evangelho é o que nos guia. O evangelho é o que nos dá direcionamento em nossas vidas. Esse é o jugo do Cristo. Esse evangelho. Então, pessoal, que em todos os momentos de nossa vida, que nós possamos carregar em nossos ombros esse jugo. O jugo do evangelho, que nos dá a direção em nossos caminhos, nos fazendo ver novas oportunidades benfeitoras diante da nossa vida, nos proporcionando reflexões novas, nos fazendo enxergar a vida com mais clareza. Então, a gente finaliza aqui dizendo para vocês dizendo para todos nós, que eu também me incluo nessa. Então, sigamos firmes, Vamos juntos, pois Jesus está conosco, Jesus, ele está no leme. Tá bom? Tudo bem, pessoal. Agora nós vamos passar pelo tratamento espiritual e na sequência será transmitido aqui o audiovisual com o pedido do passe à distância. Muita paz a todos. Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em formas de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual
Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo, sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. A gente agradece a cada um de vocês que estiveram aqui conosco na nossa reunião pública, sintonizados do início ao fim. E para a gente encerrar, a gente vai fazer a nossa prece. Antes da prece um pouquinho, a gente pede a você que siga as nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, @SIAC-Itaberaí. Nós temos também o nosso canal lá no YouTube, Centro Espírita Allan Kardec Itaberaí. Se você estiver assistindo essa palestra aqui pelo Facebook, então nos acompanhe aqui na página também para receber as novidades, para receber os próximos posts, ok? Então vamos para a nossa prece final. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento em que estivemos sintonizados com os ensinamentos de Jesus e vamos agradecer por todas essas maravilhas que Jesus trouxe para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está encerrado o nosso momento de prece, que assim seja.